Fala aí galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Encontro das Paralelas. Vamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje só são algumas questões de aprofundamento de MRU para você, rapaz interessado no assunto, que quer ter alguns exercícios de um nível um pouco mais acima do convencional, né? Eu entendo totalmente e por isso que eu tô dando aqui alguns assuntos, vai ser um vídeo um pouco mais rápido hoje. Vamos aqui. Primeiro, exercício. A gente tem um ponto A e a gente tem um ponto B. Tal que o ponto A está numa distância que eu não sei essa distância, né? Mas é essa distância aqui que eu vou chamar de uma distância AO. E o ponto B está na distância... Ô louco, numa distância BQ. Não é não? O que a questão pede? A questão pede que a gente encontre qual que vai ser a posição, né? Ou seja, qual que vai ser o tamanho do OP ou o tamanho do PQ qual vai ser o tamanho do OP e do PQ, sabendo que o que é esse ponto A? Esse ponto A vai ser um carrinho, um jato que vai soltar um míssil. O míssil tem que bater e refletir para o ponto B. Enfim, só que não necessariamente existe um ângulo certo, né? Aqui é alfa, aqui... Não existe isso não. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que esse míssil ele só tem que encostar no ponto P, ele pode vir para cá e depois vir para cá, ele pode, na verdade, vir para cá e depois vir para cá, ele só precisa encostar nessa reta R. Basta isso, né? Deixa eu saber uma coisa aqui. Ele só precisa encostar na reta R. E aí? Vocês têm alguma ideia de como é que resolve essa questão? Beleza, vamos lá. Essa questão aqui, galera, ela é basicamente fundamental. Você tem que entender fundamentos. Vamos criar um segmento fictício aqui. O que é esse segmento fictício? É um segmento que está embaixo da reta. Coloquei aqui, eu criei uma linha. E da mesma forma eu vou criar aqui, ó, não, acho que nem precisa criar o BQ não. Só esse aqui, beleza? Criei uma linha. Tal que o A, O e a linha O, eles sejam iguais, beleza? Eu sei então aqui, ó. Deixa eu colocar aqui informações, OBS. Eu sei que o AO vai ser igual a linha O, beleza? Isso aqui a gente tá tratando de módulos, beleza? Porque tem gente que pode dizer que, no caso, o comprimento vai ser, mas modularmente é positivo, tudo é positivo. E o que eu sei, o que eu posso afirmar para vocês? Que a distância entre dois pontos vai ser sempre uma reta. A menor distância entre dois pontos vai ser sempre uma reta. Então, se eu quiser encostar do ponto B para o ponto A, se eu quiser ir do ponto A daqui para o ponto B, ele vai ter que ser uma reta, né? Vocês concordam comigo? Que a menor distância do A' para o B vai ser uma reta? Então vai ter que ser isso aqui, ó. Olha que reta bonita, né, gente? Então, vai ter que ser uma reta. Por quê? Porque se fosse, por exemplo, vamos supor que o A ele vai para cá e depois ele vai para cá. O que ia acontecer? O que ia acontecer é que para ele encostar no ponto P, né? Para esse aqui encostar no ponto P, ele ia ter que fazer uma curvinha e depois ir para o ponto B de novo. Nesse caso nem tanto, né? Mas se fosse, por exemplo, aqui, o que ia acontecer? O A ia ter que encostar aqui e ia ter que vir para cá. E vocês concordam comigo o seguinte? Que independente do que eu pegar, se for essa distância ou se for essa, elas são a mesma? Esse lado aqui vai ser igual a esse? É mesmo, né, professor? Esses lados eles são iguais. Então, se eu quiser saber a distância mínima, ou seja, tipo, vamos tracejar uma linha aqui. Essa linha vai para cá, pro P, e essa mesma linha ela vai para cá, né? Vou criar uma linha. Essa linha também é fictícia. O A'P é uma linha fictícia, ela não existe, mas ela vai ajudar a gente a chegar no resultado. Mas eu sei que o A'P vai ser igual ao AP. Ô louco, não é verdade, professor. Ele vai ser igual mesmo. Então, essa aqui é a sacada, você saber que o A'P vai ser igual ao AP. Essa linha fictícia vai ser igual ao AP. Enfim, você tendo isso em mente,
que o A'P vai ser igual ao AP, o que a gente chega, né? Voltei, galera, tava meio escuro, aí eu acendi a luz. O que a gente chega, né? A gente vai chegar no seguinte. Aqui. Eu sei que a distância, né, vai ser a soma. Que o ponto P ele é móvel, né? Ele não é fixo, então eu posso botar ele aqui nesse caso, né? Eu vou deixar só aqui. E aí, para aqui pro B, né? Até o B. Mas se eu colocar uma reta A, se eu colocar a reta fictícia A até o B, o que vai acontecer? Aqui, ó, não vai ser um ângulo raso. Não vai ser uma reta perfeita. A reta seria assim. O ponto teria que ser aqui. Então a gente descobre que a menor distância vai ter que ser isso aqui, ó. A menor distância é essa daqui, ó. Essa reta perfeita. Na qual eu sei que a distância ela é dada por AO mais... Não, AO não. Errei. AP, né? Desculpa. AP mais BQ, não é não? BP, gente. Foi mal, BP. Mas eu sei que o AP é igual ao A fictício P mais o BP. E eu sei que a menor distância do A fictício P e BP vai ser uma reta, né? A menor distância... Sempre que a gente tem isso aqui, ó, esse P aqui, eu posso até fazer de um jeito mais visual para vocês entenderem. PB. Essa coisa aqui não é nada mais nada menos do que a distância A' B. Isso aqui é um teorema de pontos que existe na álgebra linear. Enfim, isso aqui é a mesma coisa que a linha B. Não, mas de certa forma é, né? Porque daqui pra cá é o AP, daqui pra cá é o PB. Então a distância é a linha B. Aí que você se engana, rapaz. Por quê? Porque o A'P, PB só vai ser igual ao A'B se ele for exatamente uma reta, né? Se ele fosse aqui, ia ser isso aqui, ó. Não? Se ele fosse aqui, o P, ele ia ser isso aqui. Mas a gente sabe que a gente quer a menor distância. Então ele vai ser exatamente igual ao A'P. A linha B, né? E a gente chega que a menor distância vai ter que ser a que vai fazer uma reta, né? Legal, gente. Bem legal essa questão. Enfim, uma questão nada equacional, né? Vamos fazer as equações agora, né? Mas não tem muita equação do que resolver. Ela é bem mais tranquila do que só equação. Na verdade, não é nem para descobrir onde é que o ponto vai ficar. É para descobrir qual que vai ser essa distância que ele vai percorrer, né? Vamos aqui. A distância que ele vai percorrer vai ser nada mais, nada menos do que... Se você consegue perceber que aqui existe um triângulo retângulo, né? Qual que é essa distância? Aqui é o OK. E qual que é essa altura do triângulo, né? Vai ser o AO mais BQ. Porque o A' O, ele não existe na questão, a gente que criou, né? Então a gente vai usar o AO. Então a resposta é que a distância, né? A gente só usando o teorema de Pitágoras, a distância vai ser igual a raiz do AO... A0 não, gente, AO, perdão. O AO mais o BQ ao quadrado mais o OK, né? OK ao quadrado. É só isso, né? Lembrando, apesar de ser uma reta, a gente está trabalhando com os módulos, beleza? Ignorem o fato de uma reta ter um valor numérico, mas a gente está tratando com os módulos, ok? Enfim, então a resposta da distância é isso aqui, já que a gente não tem valores, a resposta é simplesmente isso. Beleza. Segunda questão, fator de Lorentz. Fator de Lorentz. O que é o fator de Lorentz? Vamos lá, galera. Vocês têm que ter uma ideia aqui, vocês têm que ter uma noção. Primeira noção. A velocidade da luz é a máxima velocidade de que é uma partícula que possui massa ou que não possui massa. Até as que não possuem massa pode atingir. Tenha isso em mente. Então vamos fazer aqui um esquema que a gente tem a gente tem uma nave espacial, beleza?
Sendo que essa nave espacial tem o professor Gabriel aqui dentro, beleza? Professor Gabriel. E dentro dessa nave espacial a gente colocou o que? A gente colocou uma luz quicando. Ô louco, professor. É mesmo, que maldade, né? Botou uma luz indo e voltando assim. Um fóton. Beleza? Um fóton indo e voltando. O professor Gabriel tá numa nave, né? E a nave, é claro que a nave não vai estar na velocidade baixinha, né? Tá na velocidade alta. A velocidade ele vai estar assim, voado a nave, né? O professor Gabriel aqui, né? Professor da física. E a gente vê aqui, ó, a luz indo e voltando aqui, ó. Só isso, né? Ah, pra gente a luz tá indo e voltando. Porque a gente também tá na velocidade da nave. Só que aí, o professor José é curioso. O curioso professor José tava lá fora, vendo a gente, né? A nave toda de vidro, assim. E ele viu que o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que a luz, ela tá fazendo não esse movimento de ir, subir e descer, mas esse movimento aqui, ó. Esse aqui ficou torto, viu, Mar? Tu é doido. O professor Gabriel é mais rápido ainda, né? Que ele foi pro outro lado da nave. Enfim, mas a luz, ela tá fazendo isso aqui, né? Ela tá subindo e descendo, mas ela tá percorrendo de um jeito que, enfim, ela tá indo na velocidade de V. Para o professor José, a luz, ela tá fazendo isso aqui, essa diagonal aqui. Só que aí o professor José, que não é nem besta nem nada, falou: isso aqui é impossível. Como é que a luz pode estar fazendo, percorrendo em ao mesmo tempo uma distância maior do que a velocidade da luz, né? Porque a luz, a velocidade da luz é a máxima. Se a velocidade aqui, né? A gente sabe que aqui eu vou chamar de uma distância Hzinho, beleza? Aqui eu vou chamar de uma distância Hzão. E a distância que a nave percorreu, eu vou chamar de uma distância D. Beleza? D de dado. E aí, o que acontece? Acontece que, pô, como é que a gente sabe, né, que a velocidade da luz é constante e a máxima desse universo? C é igual a uma distância dividido pelo tempo. A distância aumentou, né? Aqui, para não ficar repetitivo, eu sei que o Hzinho e também vai ter que ser igual ao Hzão, né, não, gente? Porque a gente sabe que ela não vai poder passar. Então, o que vai ter mudado aqui? Se o espaço a gente já sabe, e a velocidade da luz, ela é a mesma, né? Não pode mudar, porque a luz só tem uma velocidade e é a máxima, né? Apesar da gente ter essa vertical, né? A gente sabe que a velocidade da luz, ela tem uma componente aqui para baixo, que é a velocidade da luz, o C, e a gente sabe que ela tem uma velocidade V aqui. Só que a gente não pode acelerar. A gente não pode acelerar uma coisa que já está na velocidade máxima que o universo permite. A gente não pode ter uma componente maior, entende? E aí, o que acontece? O tempo muda. O tempo é dilatado. Ô louco, professor, é mesmo? É mesmo. Pro cara que tá lá fora, o tempo passou de uma maneira maior. Ou seja, mas o tempo que se dilatou foi o tempo de quem tava dentro. Que o tempo passou mais. No caso, o tempo de quem tava fora foi. De quem tava dentro, foi dilatado. Isso. Eu acho que é de quem tava dentro. Enfim, a gente chega nessa relação aqui. E aí, né? O tempo teve que mudar, porque a gente sabe que o espaço é uma coisa que a gente conhece e eles têm que ter uma igualdade. Então a gente muda o denominador, é claro. Isso aqui eu não vou entrar em contextos relativísticos, porque entrar em relatividade restrita, porque, bom, o nosso assunto é MRU. Não tô querendo dificuldade em nada. Só tô querendo chegar nessa resposta aqui, chegar na resolução disso aqui. E aí? Aí você percebe ó, que aqui é um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, não? Eu sei que o h ao quadrado mais a distância ao quadrado vai ter que ser o quê? O nosso catetozão, né? O h ao quadrado. Olha que louco, professor. Quanto é que é o hzinho? O hzinho, ó, eu posso dizer que o hzinho ele é igual ao c vezes o t'. Não é não? É verdade. E eu também posso dizer que o hzão é igual ao c vezes t.
É mesmo, né, professor? É. E aí? No caso, o tempo é. E a velocidade, V, né, vai ser o quê? O V não é a distância dividido pelo tempo. Qual o tempo? O tempo do cara que estava fora. Ah, então é o T normal, né, não? É, o T normal. Portanto, a gente chega então na conclusão que a distância, né, que a nave percorreu vai ser igual a VT. Então a gente já tem, ó, tudo em função de T', T e das velocidades. Vamos só trocar aqui, né? Vamos só trocar os valores. O Hzinho ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o C quadrado, a velocidade da luz ao quadrado, né? Vezes o T' quadrado. Tudo isso mais o D. O D é o quê? O D é o V, que é a velocidade da nave ao quadrado, vezes o T normal ao quadrado, né? Não? Beleza. E o H? O H vai ser o C ao quadrado vezes o T ao quadrado. É mesmo, né, professor? É isso aí. E aí, o que a gente faz agora? Bom, eu vou passar o V ao quadrado T quadrado para o outro lado e o C quadrado vezes T quadrado para o outro, né? Aí vai ficar assim, vai ficar aqui C quadrado em evidência de T' quadrado menos T quadrado não, é outra coisa. Eu vou passar o V para o outro lado, então vai ficar que C quadrado vai ser igual C quadrado não, CT' quadrado vai ser igual ao C quadrado, né? O C quadrado C quadrado T quadrado menos V quadrado T quadrado. Aí eu boto o que? Eu boto T quadrado em evidência, né? Aí isso aqui vai ficar igual a T quadrado de C quadrado menos V quadrado. Aí o que eu faço? Eu passo o C quadrado dividindo. Aí vai ficar então, né? Porque isso aqui, como você percebe, né? Esse aqui vai ser a mesma coisa disso aqui, né? Deixa eu até só puxar pra cima, né? Essa coisa toda aqui, pra gente ter mais espaço. Vai ficar então que o C ele passa dividindo, vai ficar que T' quadrado vai ser igual ao T quadrado vezes o C quadrado menos o V quadrado dividido por C quadrado. E aí? E aí que aqui, ó, corta, vai ficar 1, e aqui divide só o V quadrado, né? Aí vai ficar então que o T' quadrado vai ser igual ao T quadrado, que multiplica 1 menos V quadrado dividido por C quadrado. Ô, louco. E aí, o que a gente chega? A gente passa o T dividindo, então vai ficar então que o T' dividido por T. Aí aqui vocês me permitam já colocar o quadrado para fora do parênteses, vai ser igual a 1 menos isso aqui. E já que ele quer a razão do tempo que dilatou, que é o contrário disso, né? O tempo dividido pelo tempo que dilatou, a gente só multiplica tudo por menos 1. Aí vai ficar, então, deixa eu só passar para cá, né? Voltar. Vai ficar, vamos multiplicar tudo por menos 1, vai ficar que T dividido pelo T' vai ser igual a 1 dividido por 1 mais, aí vai ficar o V quadrado dividido por C quadrado. Só que aí, isso aqui vai estar ao quadrado também, né? Bora extrair as raízes dos dois lados. Aí aqui vai ficar sem raiz, né? Fica normal. E a raiz disso aqui vai ficar a raiz de 1, que é 1 dividido por essa raiz aqui. Beleza? Ou seja, vai ser 1 dividido pela raiz de 1
menos v quadrado sobre c quadrado. Deixa eu só ajeitar, ou seja, isso daqui, que é a razão entre os tempos, que a gente chama de fator de Lorentz. Beleza? Isso aqui é o fator de Lorentz. E aí o que a gente chega? A gente chega que a diferença, né, para quando a gente está tratando de velocidades minúsculas, ou seja, que se isso aqui fosse 5 metros por segundo, 5 metros por segundo ao quadrado dá 25 metros por segundo, né? O que aconteceria se eu dividir 5 metros por segundo, 25 metros por segundo, pela velocidade da luz, que é a maior velocidade que pode se ter, que é 800 milhões de metros por segundo ao quadrado agora, né? Em 800 milhões ao quadrado de metros por segundo. O que ia acontecer se a gente dividisse 25 por isso? Isso aqui ia dar quase zero. Desprezível, né? E aí ia ficar 1 dividido por 1, que ia dar 1. Ou seja, o T ia ser igual ao T'. Não ia existir dilatação. O fator de Lorentz ia ser 1. Né? É isso que diz, então, se a velocidade aqui for minúscula, né? Se a velocidade for desprezível aqui, não existe dilatação. Mas esse é o fator de Lorentz. Que elegante, cara, que elegante. Fizemos 2 questões muito legais agora. Agora vamos para a nossa última. Beleza que o vídeo já tá ficando longo. Essa última, ela é bem tranquila, né? Se você for para analisar. Aqui, talvez eu precise de mais espaço. Só talvez, acho que não. Vamos lá, a gente tem a questão da super mosca. O que a questão pede? Que é a distância total que essa mosca percorreu antes de ser explodida por esses 2 caixotes, esses 2 caminhões aqui, né? O que está acontecendo? Essa mosca, ela tem 500 metros aqui. A mosca, ela tá no caminhão da esquerda e tá indo pro da direita. Assim que ela chegar no da direita, ela nem tem de piscar. Ela já volta com a mesma velocidade, só que para o outro sentido, de 100 metros por segundo. E volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Ela vai, faz o vai, faz o volta, faz o vai, faz o volta. Estoura. Fica fazendo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Até aquela história, né? E aí, qual que vai ser a distância que ela vai percorrer? Eu só acredito que eu não sei. Né? Nem eu sabia antes de resolver a questão. Então vamos lá. E primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um dos caminhões em repouso. Pô, olha que genial, cara. Colocando um dos caminhões em repouso, o que vai acontecer? Aqui a gente corta. E aqui esse caminhão vai ficar parado. Vetores de mesma direção e mesmo sentido a gente soma. Então isso aqui vai ficar então com velocidade resultante de 40 metros por segundo. Então a gente vai ter um caminhão que vai estar a 40 metros por segundo. A mosca só vai morrer quando ele chegar aqui. Não é não? Né, pô? Ela só vai morrer quando ele chegar nesse ponto aqui. Concorda comigo? E aí, como é que a gente descobre o tempo que ele demorou para chegar nesse ponto? O tempo que ele demorou é fácil, né? É MRU. S é igual a S0 é 0, VT. Então, a distância é 500, né? 500 metros, que é a distância que ele vai chegar, que é esse ponto verde aqui, que é o ponto onde a mosca vai explodir. A velocidade a gente sabe que é 40. E o tempo é o T. Corta o 0 de um lado, 0 do outro, vai ficar 50 dividido por 4, vai dar 12,5 segundos, é isso? Tá muito feio, né? Vamos trocar para 200 metros. 200 metros, né? 200 metros. Se ficar 200 metros, vai ficar 5 segundos. 5 segundos. 200 metros, né? 200 aqui. Corta 0 com 0, vai ficar 20 dividido por 4, dá 5 segundos, é igual ao nosso tempo. É isso. Aí você fala, professor, mas o que vai adiantar eu saber? Isso aqui é 5 segundos. O que adianta? Se eu sei, agora eu quero saber quanto é que ela vai até aqui, ele vai estar aqui, né? Ela vai voltar pra cá, ele vai estar aqui, vai pra cá, depois aqui, depois pra cá. E aí, como é que eu vou descobrir, professor? Não adiantou de nada eu descobri que foi 5 segundos. Como assim, cara? Você não tá vendo aqui? 5 segundos é o tempo até ela colidir. Se a velocidade dela é constantemente 100 metros por segundo, ela vai percorrer 100 metros a cada segundo durante 5 segundos. Ou seja, quantos metros que ela vai percorrer? 500 metros. Por quê? Porque a velocidade ela é constante. Não importa, cara.
Se ela tem 5 segundos para percorrer e ela só tem a mesma velocidade de 100 metros por segundo, ela vai percorrer 100 metros no primeiro, 100 metros pro segundo, 100 metros no terceiro, 100 metros no quarto, 100 metros no quinto e acabou 500 metros. É só isso. Ou você pode fazer assim também, né? S é igual a 100 vezes 5, vai ser igual a 500 metros. É isso, né? Bom, bem tranquilo, bem de boa. Ô louco, mano. Porque a questão aqui tá ficando grande. E aí? E como é que eu descubro a distância que ela percorreu para a esquerda e a distância que ela percorreu para a direita? Agora ferrou, professor. Não vai ter como descobrir a distância que ela percorreu para a direita, para a esquerda, para o lado, para frente, para trás. Tem não, pô. Claro que tem. Por quê? Vamos lá. Eu sei o seguinte, cara. Eu sei que... Primeira coisa, eu sei que a distância que ela percorreu para a esquerda mais a distância que ela percorreu para a direita tem que dar a distância total que ela percorreu, que é 500, né? Se eu te disser que eu consigo descobrir qual que foi a distância que ela percorreu para, sei lá, para a direita menos a que ela percorreu para a esquerda, tu acreditaria em mim? Aí você fala, não acredito não. Vamos aqui, primeiro a gente vai ter que desfazer essa maracutaia que a gente fez e voltar para a questão original. Porque agora aqui a gente vai trabalhar com uma coisa que é a posição exata que ela se encontrou, enfim, que os caminhantes colidiram, né? Enfim, cara, que... Pronto. Ó, uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que se os dois caminhões eles estão na mesma velocidade, a distância que eles vão percorrer antes de colidir é a mesma, vai ser a mesma, né? Ou seja, eles vão colidir bem aqui, ó, no meio. Ou seja, um vai ter percorrido 100 metros e o outro vai ter percorrido 100 metros, né, não? Ou seja, a distância para a direita, eu vou dizer que a distância para a direita vai ser o quê? A distância para a direita menos a distância para a esquerda. Ela percorreu para a direita 100 metros a mais do que ela percorreu para a esquerda. É mesmo? É. Por quê? Porque se ela tivesse percorrido mais para a esquerda, ela estaria para cá, ó. Antes, né? Para antes. Se ela tivesse percorrido mais do que 100 para a direita, ela teria morrido para cá, né? É verdade, né, professor? Ou seja, a distância da direita menos a distância para a esquerda é igual a 100. E aí a gente chega o quê? A gente chega num sisteminha, né, não, gente? E aí nesse sistema a gente pode só somar, aí vai ficar D 2DD igual a 600. Portanto, a distância para a direita é igual a 300 metros. E a para a esquerda, né, logicamente, é 200, que é o que falta para 500. 300 metros aqui, e aqui 200 metros. Essa é a questão da super mosca. Ficou um pouco bagunçado, gente, me perdoem, mas é isso. Só umas questõezinhas para os caras ficar afiado. Valeu, tamo junto.